Eu penso essas coisas que se articulam, sempre se articularam. A gente está descobrindo isso recentemente, com, enfim, estudos da neurociência. Mas, há bastante tempo, como musicista, me dei conta que da dificuldade de se conseguir partituras para tocar música brasileira. Quando eu falo para as pessoas que se você entra na internet e você não consegue partitura da Aquarela do Brasil, as pessoas ficam, mas como assim? Mas como é que as pessoas tocam Aquarela do Brasil? Bom, aí tem uns que tiram de ouvido, aí tocam, enfim. Mesmo Villa-Lobos, apenas 50% do que ele escreveu foi editado. E isso porque ele morou na França e foi editado por uma editora francesa, Max Echig, graças a quem tivemos, então, grande parte da obra dele editada. E essa situação é tão mais grave porque as pessoas acham que, para que a gente tenha acesso às partituras, basta que os museus, as bibliotecas e os arquivos guardem essas partituras como têm que ser guardadas. Errado. Porque os músicos, quando querem montar o programa de concerto, eles não vão ter tempo de ir na Biblioteca Nacional, pedir um microfilme que demora um tempão, aí pedir o xerox do microfilme, etc. Então, por isso, eu fiz o Música Brasilis, que há mais de 5 anos disponibiliza partituras de música brasileira pela web, gratuitamente. Temos mais de 1000 partituras de uns 200 compositores de gêneros variados. Por causa do Música Brasilis, me chamaram para fazer a primeira edição do que eu considero essa exposição, que foi uma exposição chamada Rio Música, lá na Tijuca. Lourdinha foi lá olhar. Essa exposição, ela tinha o seguinte desafio: como dar conta de conteúdos relativos à música carioca num lugar que não tinha nenhum acervo. Aí as pessoas falam, bom, tem uma flauta do século XVIII no Museu Histórico Nacional, tem uma espineta do século XVIII no Museu Imperial. Eu falei, gente, não é por aí. Uma casa que não tem não tem, a gente tem que resolver isso de outra maneira. Então, partimos para, obviamente, uma visita virtual desses conteúdos, e agora estamos indo para a segunda edição. Naquela primeira edição, a gente fez quase tudo o que vamos fazer nessa edição agora. Agora temos uma novidade, que é o Imagens da Música. Eu vou falar de cada uma dessas coisas, né? Porque era óbvio que, se a gente não tinha uma coleção de Stradivarius para montar, a gente tinha que dar conta das coisas de uma forma, digamos, contemporânea e divertida, porque a gente quer que as crianças e jovens venham. Temos o ensino de música obrigatório novamente, o que é muito bom para todo mundo. Então, o instrumental é a parte mais, digamos assim, óbvia, né? A gente tem que ter os objetos que os músicos usam para fazer a sua música. Aí a gente se apoiou no nosso tripé de raças, né? Que, na palavra de Olavo Bilac, estavam na nossa origem, na origem da nossa música, os índios, os africanos e os europeus. E a gente conseguiu uma coleção, cópias de guitarras antigas, trazidas pelos portugueses, do Joaquim Pinheiro, um luthier, trabalhou muito com o Sesc, e teve essa coisa quixotesca de começar a construir instrumentos originalmente europeus, cópias, que os europeus trouxeram para cá. Então, aqui a gente vê um saltério dele e três, aliás, guitarras antigas. Bom, mas a gente não podia dar conta de todos os instrumentos. Então, a gente tem mini vídeos, e esse aqui eu fui filmar lá não é isso. Play. Play aqui, né? Oi? Que é? Essa é uma espineta, um instrumento de teclado de cordas pinçadas, como o cravo. Ele foi construído em Portugal em 1785 por Matias Boston. Deve ter chegado ao Rio com a corte portuguesa em 1808 e provavelmente pertencia a uma família nobre, porque ele é muito ricamente decorado.
Ele está em perfeitas condições e está no Museu Imperial, em Petrópolis, onde nós estamos hoje. E eu vou exemplificar o som do instrumento tocando um pequeno trecho da sonata de João de Souza Carvalho, compositor português contemporâneo dessa Spinetta, que era considerado o Mozart português. Fica para a próxima. Está no site do Música Brasilis. Está no site do Música. Vocês podem lá ver a exposição também, que vai estar lá o videozinho. Não, mas o bacana desses mini-vídeos é que a gente conseguiu que a USB achasse, que tinha guardado lá numa gaveta, vídeos dos jovens músicos da USB Jovem, explicando para outros jovens como se toca um violino, um trompete e etc. Isso é que é bacana, porque aqueles instrumentos emblemáticos da orquestra são, digamos assim, descomplicados, porque são explicados pelos jovens para os seus, digamos assim, pessoas da mesma idade que eles, né? Bom, imagens da música, a gente aproveitou que os visitantes, os viajantes e artistas se encantaram com as práticas musicais e eles fizeram questão de retratar isso desde o primeiro momento. Essa gravura do Théodore de Bry, que retoma o Hans Staden, mostra uma tribo de tupinambás num ritual e a gente identifica instrumentos. E o melhor de tudo, o Jean de Lery, que era do mesmo grupo que teve no Rio, antes da fundação do Rio, na época de Villegagnon, anotou cânticos que ele ouviu dos tupinambás. Então, isso nos autoriza a dizer que a gente está fazendo uma exposição que lida com 450 anos de música no Rio. Essa é uma reconstituição do cântico tupinambá feita por Villa-Lobos. Tem um lundu ali, mas eu cometi o erro de botar 2 vídeos na mesma transparência, eu não sei como parar um para fazer o outro tocar, então a gente pula. Bom, músicos adoram Linha do Tempo, adoram. É uma questão assim que não dá para brigar. Vamos colocar todos os compositores numa Linha do Tempo. Não há nenhuma dificuldade em relação a isso. Aí começamos a conversar com a Super Uber, que propôs essa forma muito interessante de fichário infinito. Esse fichário infinito ele pode ser percorrido, evidentemente, através ali de um slider, né? Ele distingue gêneros, né? Compositores clássicos de populares, mas o José Maurício, que escreveu Modinha e Missa, ele também aparece nos populares, não só nos clássicos. A gente tem uma linha do tempo de cada compositor e exemplos de música de cada um deles também. A linha do tempo pode ser filtrada por gênero, então a gente tem diversos gêneros, inclusive aquele mais à direita, que é o funk, obviamente é o que interessa mais a nossa parte mais, digamos assim, público-alvo de jovens, vão todos no funk. E aí a grande dificuldade é você conseguir uns vídeos que sejam, digamos assim, não tão assim, chocantes para a maioria das pessoas que vão ver. Mas devo dizer que de vez em quando está só lá o nome e 400 caracteres e estamos conversados, porque tudo que eu olho no YouTube, eu falo, não, gente, não vou poder botar isso na exposição, não tenho coragem. Não, mas a gente tem que dar conta desses conteúdos mais atuais, e isso faz parte de trazer o público jovem, interessá-los por outro tipo de música que é aquela que eles escutam o tempo todo na rádio e na televisão. Essa é uma instalação, uma outra instalação, porque a gente queria fazer, como o nosso foco no Música Brasilis são as partituras, a gente queria que o público
leigo entendesse um pouco como é que aquelas bolinhas pretas num papel branco se transformam em música. E a gente bolou essa instalação e o pessoal se diverte, né? De que maneira? Ele vê a música, 3 trilhas, e ele pode atuar. Ele pode... Tirou a flauta. Agora tirou o sax, a base. Só. Voltou a flauta. E o desenho do que a flauta está fazendo é paralelo ao que acontece na partitura. Quando vai para cima, fica agudo. Quando vai para baixo, fica grave. Aqui é o contraponto entre os 2 instrumentos. Aí o pessoal... agora eu entendi. Então, quando tem as bolinhas que vão para cima, a música fica aguda. É isso. É isso. Bom, então... agora, a que faz mais sucesso é essa aqui, onde o pessoal pode brincar de compor a sua música a partir de trechos pré-gravados. Foi concebido em conjunto com a Super Uber e o Tim Rescala. Aí cada pecinha daquela aciona ou um trecho melódico, ou um trecho harmônico, ou uma percussão. O desafio, que foi o que o Tim deu conta, era fazer com que qualquer que seja a combinação de peças, a coisa soe mais ou menos bem para a pessoa ficar feliz de ter composto uma música legal. Esse era o desafio. E os presets mudam. Aqui estava um preset de bossa nova, tem 4 presets. Bossa nova, choro, samba e funk. Então, muda os timbres de modo que eles podem se divertir também entendendo esses universos, né? Bom, basicamente, esse é o, digamos, o núcleo mais sintético assim, da equipe que está fazendo essa edição da exposição. Eu conto com a grande colaboração do grande cenógrafo Hélio Eschbauer. É ali no Espaço Tom Jobim, será inaugurada na próxima quarta-feira, dia 3, visitação de 4 de setembro até 2 de novembro, de terça a domingo, de 10 às 17, perdão. Música Brasilis.org.br é o site que tem, inclusive, aquele vídeo que vocês queriam ver. E eu considero que a exposição ela é a materialização dos conteúdos do portal, assim como, de certa maneira, o portal é o catálogo da exposição, digamos assim. E o que é bacana é que a gente tem conseguido, da primeira para essa edição, óbvio, ampliar, e o fato dos conteúdos serem virtuais nos dão essa oportunidade da gente ampliar sempre, né, trazer novos conteúdos. Tem uma coisa que ainda está insuficiente, né, do meu ponto de vista. Nossa colaboradora da área de etnomusicologia, na primeira edição, ela teve um acidente e, infelizmente, não está mais entre nós. E essa parte ainda falta a gente aprofundar. Eu acho que a gente dá conta razoavelmente de música escrita e de manifestações, digamos, populares, mas essa parte de música de raiz a gente ainda precisa aprofundar. Mas eu tenho a impressão que o virtual é uma grande ferramenta, nos dão ferramentas para a gente fazer um museu de música que a gente não tem. A gente não tem, assim como tem o Museu do Futebol, o Museu da Língua Portuguesa, a gente ainda não tem o Museu da Música. Então, eu acho que a gente pode aproveitar essa oportunidade da tecnologia para dar conta de tanta riqueza que é o nosso patrimônio musical.